Então, o gestor, ele passa por várias fases. Passa pela fase número 1, que é o que é esse negócio de gestor de tráfego? Eu quero entender o que é isso. E aí ele entende, ele passa a entender que existe, ele abre a mente dele, ele sai da caverna, ele passa a entender que existe um outro mundo de possibilidades que não é aquele ali de receber um saláriozinho todo mês e fazer algo que eu não gosto. E ele entende, ok, isso agora é possível, mas eu preciso dominar uma ferramenta. E ele se foca em dominar a ferramenta para que ele se sinta mais tranquilo na hora de trabalhar com clientes. Eu coloquei aqui as fases por cores diferentes, porque eu dividi isso aqui em 4 grandes fases e em outras pequenas subfases. Então, nessa fase aqui, a vermelho, ele é um aspirante a prestador de serviço. Na fase número 3, ele já começa a ser um prestador de serviço. Ele começa a prospectar clientes. Vai vencendo os medos da ferramenta. Todos vocês já passaram pelo medo da ferramenta, será que eu vou subir uma campanha? Será que vai subir? Será que eu vou gastar R$1.000 em vez de 100? Será que vai gerar resultado? Será que as pessoas vão receber? Então, você começa a entrar na fase de prestação de serviço, quando você começa a prospectar. Depois, na fase número 4, você, além de ter clientes, você já começa a dar resultado a alguns desses clientes. E você começa a entender, opa, eu afinal até entendo desse negócio, até posso fazer disso a minha profissão. Existem muitas pessoas que travam aqui, na fase número 4, que é, já tenho os meus primeiros 3, 4 clientes e eu estou confortável. E aí, existem algumas pessoas que vão caminhar para uma fase de conseguir mais clientes, eu vou colocar aqui mais / melhores, que a gente pode aumentar o nosso faturamento ou na quantidade ou na qualidade dos clientes. E aí a gente começa a conseguir mais ou melhores clientes, tá? E aí começamos aí a conseguir mais algum resultado interessante. E aí quando a gente atinge melhores clientes ou mais clientes, a gente chega na fase número 6, que é a fase que mais pessoas impactam, que é, estou sentindo que já tenho um número interessante de clientes ou um volume interessante de clientes. E agora, o que é que eu faço? Como é que eu vou para frente? Estou me sentindo travado. Então, tem muita gente que está ali no misto entre fase 5 e fase 6. E essa é a fase mais perigosa para o negócio de vocês. Porque aqui existem, essencialmente, 2 caminhos possíveis. Continuar como você está, e você diz, olha, eu já tenho alguns melhores clientes, ou o número de clientes que eu quero, e eu vou ficar aqui agora, porque afinal de contas, foi para isso que eu comecei. Ou você pode ter um outro caminho, que é ter mais ou melhores clientes. Então, são os 2 caminhos possíveis a partir daqui. Só que essa opção 1, ela leva um princípio. Galera, isso é um princípio na natureza, em qualquer coisa da vida, que é, se você não está crescendo, você está diminuindo. Imagina o seguinte, você pega em 8 quilos e você começa a fazer bíceps na segunda-feira. Quarta-feira, você faz 4 vezes por semana só bíceps. O que acontece ao fim do mês? O seu bíceps não cresce mais, que você está fazendo exatamente os mesmos exercícios, com exatamente o mesmo peso. Se você pega num carro e você deixa ele na rua 3 anos, ele parece que está na mesma, mas ele não está. Ele está envelhecendo, apesar dele estar parado. Então, qualquer coisa na vida ou na natureza, se ela não está crescendo, ela está diminuindo, mesmo que você não entenda ou não perceba num curto prazo. E sem ter novos desafios, no longo prazo, em algum momento, isso vai te gerar alguma desmotivação. Como é que você sabe isso, Luciano? Porque já aconteceu comigo. Eu comecei a trabalhar, eu tinha uma meta de trocar de carro. Eu tinha um carro, um Volkswagen Polo de 1993. Foi o meu primeiro carro. Aquele carro, para subir, eu não podia abrir os vidros, porque entrava vento, aí o carro ficava mais difícil de subir. Aí ele ficava a 70 por hora numa autoestrada em Portugal. E se eu desse uns pulinhos, ele ia até os 80. Eu disse assim, não, tem que trocar de carro. E aí eu coloquei como meta, trocar de carro. Coloquei na minha cabeça, eu quero o Hyundai i30 SW, quero pagar à vista esse negócio. E em um ano e pouco eu consegui o dinheiro para chegar, foi 11.500 euros, paguei o carro à vista. O dia seguinte, eu não tive vontade nenhuma de trabalhar. Por quê? Porque acabou a minha meta. A minha meta era só aquela, naquele momento. Então, quando você não tem novos desafios, automaticamente você se desmotiva. E às vezes acontece também o seguinte, a pessoa diz, não, eu não quero crescer, eu não quero isso, eu não quero aquilo, porque eu não quero contratar pessoas, eu tenho medo de lidar com pessoas, ou então eu não quero ter muitos clientes, porque eu não sei como é que eu vou gerenciar meu tempo, ou então eu não sei se eu quero gerenciar contas maiores, porque eu tenho medo de errar. Você começa a arrumar desculpa para você não sair dessa fase. Enquanto algumas pessoas arrumam desculpa para não entrarem nessa fase aqui, são aquelas pessoas que você vê lá no lançamento, estão dizendo, mas eu não sei se gestão de tráfego é para mim, e você vai lá e não, vem, é legal, eu estou fazendo e tal. Que você é essa mesma pessoa numa fase diferente.
diferente. Você é a Maria que você está incentivando lá a estudar, mudar de vida, mas você é uma Maria 2.0, com medos completamente diferentes, mas com medos iguais. Talvez para algumas pessoas que eu estou falando faz sentido, talvez para outras não, porque ainda não chegaram lá, mas em algum momento vocês vão lembrar daquilo que eu estou falando aqui. Porque ou vocês vão estagnar ou vocês vão evoluir. Então, das duas formas, vocês vão pensar de mim. E aí você começa a inventar desculpas, então, para você mesmo. Não quero lidar com gente, prefiro me manter pequeno e tranquilo. Eu vou ficar pequeno, porque eu lembro daquele tio, nossa, coitado, o cara se afundou em dívidas depois que ele quebrou. Então, eu acho que não vou querer crescer. Mas se não der certo, olha a Maria 2.0. E se eu crescer e não der certo, e você se mantendo nessa fase, o negócio ele continua dependendo de você. E se você ficar doente ou tiver algum problema, o negócio não roda. Você nessa fase continua sendo um prestador de serviço. Você não é mais do que um funcionário de uma agência com esteroides. Então você tem mais liberdade de tempo, você tem mais possibilidade de ganhos financeiros, mas você continua sendo escravo do seu negócio. Se você sair dele, ele deixa de rodar. E eu faço um adendo aqui, talvez algumas pessoas pensem que, não, Luciano, isso não vai acontecer. Vai acontecer em algum momento da sua carreira. E o caminho número 2 é você aumentar o número de clientes ou conseguir melhores clientes. Isso vai te exigir alguns outros conhecimentos que muito provavelmente nesse momento você não tem. Tem uma frase que diz o seguinte: os conhecimentos que te levaram até aqui não vão te levar até a próxima fase. Então você precisa adquirir novos conhecimentos quando você chega nessa fase. Então, se você for contratar pessoas, você vai ter que adquirir alguns conhecimentos de liderança e delegação. Aí você começa a pensar, como é que eu contrato alguém? Como é que eu delego as tarefas e sei que aquelas campanhas daquele meu funcionário estão indo bem? Quem é que já pensou? Tipo, eu até posso contratar, mas como é que eu sei? Agora vocês estão sentindo aquilo que o cliente de vocês sentiu antes de contratar vocês. Que é, vou contratar esse fulano, mas como é que eu sei que os anúncios estão dando certo? Estão vendo como as coisas se repetem, mas de um outro prisma? E você vai ser obrigado ou obrigada a replicar um processo de trabalho. Ou seja, alguém vai ter que continuar fazendo do mesmo jeito que você fazia, porque senão vai dar asneira. Então, até aqui, você trabalhava a seu bel prazer. Ou seja, eu acho que eu vou hoje subir uma campanha dessa forma, eu acho que eu vou falar com o cliente dessa forma, mas quando você contrata alguém para começar a trabalhar com você, essa pessoa tem que cumprir um processo. E esse processo tem que estar dentro de uma equipe. E aí você vai ter que passar também a ter outras métricas de acompanhamento de vendas de novos potenciais clientes. E tem muita gente que não vai para a fase seguinte, porque pensa, pô, mas aí eu vou ter que continuar prospectando clientes. Eu achava que eu tinha que prospectar até chegar a 7 ou 8, eu ia parar. Não. Porque agora você tem uma boca para alimentar, que é essa pessoa que trabalha com você. Quando você caminha para a fase número 7, você começa a ser uma espécie de empreendedor. Nessa espécie de empreendedor, você começa a contratar algumas pessoas para ajudarem você no seu trabalho, mas você ainda é responsável por subir algumas campanhas de clientes, por falar com alguns clientes ainda. Então, você ainda é alguém que delega, mas que ainda faz. E aí, você caminha para a fase número 8, que é, você já não sobe campanhas. E o seu objetivo como gestor de tráfego é não subir um único anúncio. O seu objetivo no longo prazo como gestor de tráfego é não subir um único anúncio. Isso é meio louco, mas é o seu objetivo a longo prazo. É não subir um único anúncio. É o momento em que você começa a tratar da estratégia e quem sobe os anúncios já são membros da sua equipe. Quem faz os criativos já são membros da sua equipe. E você é a pessoa que começa a se reunir com os seus futuros clientes. E a fase número 9, que aí você já é um gestor, ou seja, só na fase número 9 é que você já tem uma empresa de verdade. Aqui, o que que faz? Você já não sobe campanhas e você já não fica próximo dos gestores. Você tem alguém ou algumas pessoas que vão liderar a sua agência e nessa fase do seu progresso, você apenas acompanha o faturamento da empresa, quantos clientes entraram, quantos clientes saíram, qual é o LTV do cliente de vocês. Aqui, vocês literalmente já não precisam trabalhar para ganhar dinheiro. Ou seja, vocês podem ir 2 semanas para Cancún, que o negócio de vocês continua rodando, atraindo clientes, trabalhando
com futuros clientes, entregando resultados, subindo campanhas. Então, esse é o percurso. E por que eu quero falar com vocês sobre isso nessa aula? Porque, às vezes, quando nós olhamos apenas como a nossa carreira até a fase número 6, nós não colocamos tanto gás nela. Quando nós vemos, é o seguinte, quando nós vemos até um determinado horizonte, nós nos esforçamos a ponto de chegar mais próximo daquele horizonte. Mas quando nós sabemos que existe muita coisa além desse horizonte que a gente está conseguindo enxergar nesse momento, nós aceleramos muito mais para chegar no horizonte que nós estamos vendo. Mas é minha obrigação como mentor mostrar para vocês que tem um caminho longo, mas que tem um caminho para fazer um negócio de verdade.